Deu para perceber que eu não sou o Daniel, né? Vocês estão achando que estão na sala errada, né? Não, tá na sala certa, é aqui mesmo. Tá, o Daniel vai pregar no batismo, aí ele pediu para eu substituí-lo. Desafio, né? Pegar a aula da outra pessoa e substituir, vai que eu fale tudo o contrário, né? Do que ele queria. Depois você assiste lá, Daniel, viu se eu falei alguma heresia aqui, tá bom? Pessoal, muito bom estar com vocês. Vamos orar para começarmos a nossa aula. Senhor Deus, somos gratos por esse dia, oportunidade que temos de olhar para a Tua Palavra e entendermos as questões do coração, ó Deus. Seja conosco, que possamos sair dessa aula desafiados a crescer com o Senhor, aprender do Senhor, mas também desconfiarmos da nossa própria natureza. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém. Com relação à aula passada, alguém tem alguma pergunta? Dúvida que surgiu, que não foi respondida? Não? Porque eu também, se tivesse, eu ia falar para você perguntar semana que vem. Aí deixa o Daniel responder, tá bom? Hoje o nosso tema é a vontade e o coração caído, né? Conforme vimos na aula passada, o ser humano ele foi criado com livre-arbítrio, né? Porém, com a queda, quando o ser humano escolheu o pecado, com a queda, as suas vontades, o seu intelecto, as suas emoções e o seu coração foram infectados pelo mal e agora nós escolhemos o mal. Né? Ele colocou esse gráfico, né? Esse visual aí na semana passada, falando das nossas vontades, sendo reflexo de intelecto com emoções, que tem um espaço mais profundo, o espaço do nosso coração. E é aí que vamos tratar a aula de hoje, tá? O que o coração tem a ver com as nossas vontades, intelecto, emoções, e por que o coração, biblicamente falando, ele não é simplesmente as nossas emoções. O coração ele é muito mais profundo, né? É o ser, é aquilo que está mais interno dentro de nós. Olha que interessante algumas percepções das pessoas do mundo sobre o nosso coração. Peguei frases prontas, aquelas que você envia, né? Aniversário da sua sogra, aí você pega essa frase aqui e envia para ela, tá bom? Peguei aqui da internet direto, olha só. Em caso de indecisões, incertezas ou dúvidas, ouça o seu coração. Não há conselho melhor do que o seu próprio coração. Ele sabe realmente o que você quer. Olha que incrível, né? Uma frase motivacional para a gente começar o nosso domingão do Faustão aqui. Vamos lá. Siga sempre o seu coração, mas antes de dar um salto, consulte também a sua cabeça. Então parece que há uma diferença entre coração e cérebro, né? Não é incomum, né, em mensagens, principalmente mensagens evangelísticas, as pessoas fazerem isso, né? Diferenciarem o que é o coração do intelecto. Como se você fosse movido por algumas emoções a aceitar Jesus, mas também você precisa entender com a sua cabeça para aceitar Jesus. Né? Então você tem que aceitar Jesus em duas esferas, na esfera intelectual e na esfera emocional. E não é bem isso que a Bíblia vai tratar. Né? Nós logo vamos entender que não existe essa dicotomia, ou seja, essas duas casas, essas duas ideias. Né? O coração na Bíblia é alguma coisa mais interna, profunda, que reflete em todo o nosso ser. Quantos de vocês assistiram esse filme aqui? A Origem. Tem gente que está com vergonha de levantar a mão, hein? Gente, filme bom. Eu não vou perguntar se você entendeu ou não, aí é outra história, né? Enfim. Mas é muito interessante, porque nesse filme... Eu vou contar tudo aqui, já é um filme velho, todo mundo já assistiu, né? Nesse filme, qual que é a ideia? A pessoa quer mudar uma ideia na vida de uma outra pessoa para ganhar uma concorrência, né? E como é que ele faz isso? Ele vai entrando em camadas de sonhos, né? Então ele vai numa camada de sonho, aí ele tem que entrar em outra, até que ele chega numa última camada, onde dentro de um cofre tem as ideias, ou a ideia que ele precisa mudar, para que todo o resto mude também
naquela pessoa, né? O que eu achei interessante, o que tem a ver com o coração? Parece que é uma percepção, né, do autor do filme de que existem algumas coisas mais internas a nós que não são simplesmente abertas à superfície, né? Tem coisas que estão dentro do nosso ser. E quando ele vai e transforma uma ideia que está lá mais interna, né, uma série de decisões se acarretam a partir daí. Tem um autor também que não é cristão que diz: nenhuma satisfação possível no mundo poderia ser suficiente para acalmar seus anseios, estabelecer uma meta para os seus desejos infinitos e preencher o abismo que há no fundo do seu coração. É um autor não cristão, né, Neil Burton, e ele escreve esse livro sobre a psicologia das emoções, também tratando que existem coisas mais internas do que a emoção por vezes transparece. Existe algo profundo no nosso ser que ele está chamando aqui até de abismo, né, no coração. Vamos olhar para as Escrituras. As Escrituras já têm uma percepção disso muito antes de qualquer autor, qualquer frase motivacional, qualquer filme possível. As Escrituras já traçam o ser humano realmente como ele é e como é o coração humano. Quem pode ler Provérbios 4, 23? Provérbios 4, 23. Quem lê lá pra gente? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem, então já traz a ideia do que você pode guardar, guarde o seu coração, né? Então, para Salomão, né, o autor de Provérbios, ele já está colocando a questão de coração como essa questão interna que deve ser guardada, protegida, porque dela vão aparecer uma série de vontades. A W. Pink coloca da seguinte maneira, né? Frequentemente ensina-se que a vontade governa o homem, mas a palavra de Deus afirma que o coração é o centro dominante do ser. Então, quando a gente volta, né, naquela ideia inicial que eu coloquei da vontade, a vontade, nós temos vontades, nós temos desejos, nós temos sonhos, e todos eles são reflexo do que há mais interno a nós. Como é que a Bíblia define coração? É o centro do ser humano na qual as demais capacidades estão sujeitas. Ele é o originador das relações com o intelecto, afeições e da vontade. O eu, ou o mais profundo de alguém. O ser, ou o centro dominante do ser. Né? Essa é a ideia que permeia a ideia de coração nas Escrituras. Então, quando fala, né, aceitar Jesus de todo o seu coração, nós não estamos falando assim, minhas emoções agora são de Jesus. Sim, elas vão ser de Jesus, como um reflexo do seu ser, de tudo aquilo que você é, sendo entregue ao Senhor Jesus, sendo colocado aos pés do Senhor Jesus. Né? Um dado interessante, né, que a palavra coração nas Escrituras ocorre 3 vezes mais do que a palavra vontade. Então, até nisso, parece que a Bíblia vai mostrando que o coração domina sobre a vontade. Né? O coração, ele governa a vontade. Vamos ir um pouco além, alguns textos que vão falar de como é o nosso coração. Falamos na primeira aula, né, na aula passada, o Daniel trouxe a questão da queda e como isso afeta todo o nosso ser, toda a nossa existência. Queria que alguém então abrisse Provérbios 17:3, outra pessoa, Jeremias 17:9, Mateus 15:19 e Jeremias 13:10. Eu queria começar começar pelo começo mesmo, né? Provérbios, né? Vamos lá. Coração, a qualidade da vida do homem, seja a vida eterna, perpétua, né? Depende de onde está, quem domina ou quem controla ou o que controla o coração. Ok? Então vamos lá. Provérbios 17:3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Percebem? O que ele está tratando aí, né? Do teste
de testes, né? O crisol para prata é para refinar a prata. A mesma coisa o forno para o ouro, né? Tirar as impurezas. Quem consegue testar o nosso coração, quem vê o mais íntimo do nosso ser, é o próprio Deus, né? É o próprio Deus que faz isso. Jeremias 17:9, é esse mesmo? Então vai lá. Enganoso é o coração, maior de todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso, ou seja, dentro do seu ser, aquilo que é mais íntimo, que controla as suas vontades, inclusive, ele é enganoso. O que isso significa? Não podemos confiar nos nossos corações. Percebe? A gente não pode confiar naquilo que está enganando a gente. Coração é enganoso mais do que todas as coisas. Jeremias 13:10. Este povo ímpio se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo os outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele, sim, completamente. Dureza de coração. Jeremias, ele está falando dentro de um contexto que já é, vamos dizer assim, a derrocada de Judá. Né? Judá não está cumprindo com os objetivos de Deus. Judá não está obedecendo ao Senhor e seus mandamentos. Judá está vivendo em idolatria. E Jeremias está lá falando para eles: se vocês continuarem nesses caminhos, vocês vão sofrer o exílio. Se vocês continuarem nesses caminhos, vocês vão sofrer a disciplina do Senhor. E o que o povo está fazendo? O texto fala aí: coração duro. Coração duro. Não escutam o que o Senhor está falando. Né? Interessante, esses dias atrás eu fiz uma experiência com as minhas crianças. Né? Talvez você já tenha feito isso com seus filhos. Né? Você fala e parece que você está falando para as paredes. Né? E eu falei assim: isso daí, gente, é reflexo de um coração duro. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Aí eu peguei aquelas bolinhas de massagem, sabe, de apertar assim com a mão, e peguei uma peça que eu tinha trocado lá da ducha higiênica do banheiro, uma pecinha meio que de metal, meio de plástico, mas meio dura, né? E eu falei assim, ó, esse daqui é um coração maleável, mole, né? Na mão do Senhor. Esse daqui é o coração duro. Coração duro não está nem aí para que Deus fala. Não quer escutar a palavra do Senhor, não obedece, não está disposto a viver uma vida que agrada a Deus. Aí bati assim, né, negócio duro, né? Duro, é. E aqui é um coração mole, disposto, disponível ao Senhor, né? Bati assim, molinho. E o que o Senhor faz nas nossas vidas? Aí peguei um martelo e falei assim, vamos ver o que o Senhor faz? Aí na hora que eu bati na bolinha, a bolinha só pingando, né? Falei assim, olha aqui, ó, o coração mole. Continua mole, disponível na mão do Senhor. Agora vamos ver aqui no coração duro. E pau! O negócio explodiu tudo para todo canal. Criançada entendeu na hora, né? A lição aprendida de que o que Deus faz com o coração duro. O povo de Israel escutou. Quando foi que eles entenderam? Quando foi que eles entenderam? Eles precisaram estar lá na Babilônia para entender o que Deus estava fazendo com eles. Deus precisou quebrar o coração deles, né? Coração duro. Vamos lá. Tudo isso, meus irmãos, é reflexo da queda. A queda tem os seus efeitos, os efeitos no nosso coração. Nosso coração é enganoso, nosso coração é duro. É o Senhor que conhece os nossos corações, por isso que nós não podemos confiar no nosso coração, diferente das frases que eu coloquei no começo, né? Nossa, se você estiver num momento de decisão, escute o seu coração. O pior conselho possível. Ele vai te enganar. Ele vai, com certeza, te enganar. Mateus 15:19. O que fala lá? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
Muito bem. Percebem? Jesus está trazendo essa ideia bem viva para nós. Os pecados que nós cometemos, eles não são ocorrências das situações que estão ao nosso redor. Os nossos pecados, eles são fruto de um coração pecaminoso. É lá dentro, a raiz dos pecados estão num coração pecaminoso. Há um tempo atrás estava aconselhando um irmão aqui da igreja lutando contra a pornografia. E então esse irmão disse o seguinte: olha, eu já coloquei os bloqueios necessários no meu computador e no meu celular. E agora eu acho que está resolvida a questão. E eu falei assim, não está resolvida a questão. Não, mas agora não tem nem como eu acessar. Eu falei assim, meu irmão, o pecado ele não é externo. O pecado está no coração. Se você não for tratando as questões do coração, você vai achar brecha. Adivinha o que aconteceu? Ele achou brecha. E então ele veio falar para mim, olha só, eu fui testar, ver se o bloqueio estava funcionando, e adivinha só, o bloqueio não estava. E aí eu caí. Quer dizer, eu fui andando bem na beiradinha assim do pecado, e eu caí. Né? Poxa vida, o bloqueio que não funcionou. A culpa é de quem? É do meu coração ou a culpa é do bloqueio que não funcionou? Um coração desejoso do Senhor, ele não quer saber se o bloqueio está funcionando ou não. O bloqueio está lá só como uma ajuda. Mas o que resolve o problema está no nosso coração. Porque é dentro do coração do homem, dentro do coração do ser humano, que surgem os pecados, as imoralidades e etc. O coração continua cheio do pecado. Jovens namorados estão tendo dificuldade para se controlar antes do casamento. Então eles decidem que só ficarão sozinhos um com o outro por 2 minutos apenas, nada mais. Resolve o problema? Eles estão tendo dificuldades e colocaram uma regra externa. Obviamente que se eles não tratarem o coração, pode ser 2 minutos e meio, 3 minutos, 20, 50. Você está tratando as causas, mas não tratou o efeito. Uma pessoa ela tem problema para se controlar com o que come ou com o que bebe. Então ela decide não passar nas frentes dos bares ou de um rodízio de carne. Será que essa é a solução para o problema dela? Todas essas ações são boas, mas elas não resolvem. Né? Até recentemente escutei uma pessoa que tinha um problema com alcoolismo, e aí ela falou assim, não, eu vou na igreja agora todo domingo para resolver. E aí parava o carro do lado do bar, e aí ia para a igreja, e ele falou assim, está sendo uma tentação muito grande, eu acabo caindo. Gente, percebe, o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração é duro, o nosso coração é pecaminoso, ou seja, a gente abre brechas. A gente começa a criar artimanhas para cair no pecado. Nós mesmos. Então, quando nós temos as vontades, que vamos dizer assim, é a ponta final desse processo, as vontades nada mais são do que um reflexo de um coração enganoso, pecaminoso, duro, que não quer escutar a palavra do Senhor. Percebem? Dúvidas até aqui? Alguma questão a ser colocada? Vai lá. Não há dúvida que o coração é enganoso, que gerencia a nossa vida. Se deixarmos ele vai fazer o jeito que a gente quer. Mas o interessante é que a palavra de Deus diz para a gente fugir. Fugir da imoralidade. É uma ação contínua que a gente tem que fazer. Sim. Porém, além disso, Romanos 8, estava conversando hoje com os anjos sobre o 8, 1 e 2, fala aqui que a lei de Cristo, quando estamos em Cristo, essa lei do Espírito de Cristo, ele nos liberta da lei do pecado e da morte. Uhum. Ou seja, eu não preciso mais ficar dominado por isso. Sim. Se estamos em Cristo, é o que você falou, temos mais prazer no Senhor do que prazer nas coisas do mundo e da carne. Uhum. Agora, a ação de fugir, ela é sempre útil. Sim, sim. Mas temos que estar em Cristo. Exatamente. Duas coisas concomitantes. Isso.
para quem não está em Cristo, o resultado do coração é queda, é escolha pelo pecado, né? A pessoa ela pode ter as moralidades, isso vai acontecer. Quem não está em Cristo, você pode encontrar pessoas que não estão em Cristo, que, por exemplo, numa oportunidade de receber um suborno, vai falar, não, eu não quero. Ok, né? Graça comum de Deus, isso se chama. Né? A pessoa tem uma noção do que seria certo e errado. Agora, mesmo assim, o seu coração e as suas vontades ainda dominam sobre ela. E a gente vai ver que o coração ele não foi feito para dominar sobre nós, mas para ser guiado. Né? E eu acho que é aí que está o ponto em Cristo. Porque em Cristo, nós guiamos o nosso coração para ser submisso às vontades do Senhor. Né? Porque, sim, nós podemos fugir das tentações, claro, né? E aqui, quando eu falei da questão do bloqueio, né, no computador e etc., eu acho que são ótimas iniciativas para fugir da tentação. Porém, existem questões internas que precisam ser tratadas. E se nós não tratarmos internamente as questões do coração, os bloqueios externos, as fugas externas, elas têm um efeito que às vezes não é duradouro. Não é duradouro, né? Então esse irmão mesmo, ele teve vitórias? Teve vitórias. Né? Mas também não tratou as questões do coração. Então, assim, as vontades, elas acabam sendo submissas ao que o coração está querendo. O coração não é o órgão ou o ambiente onde tem que dominar. O coração não foi criado para dominar as nossas vidas. O coração foi criado para ser guiado. Quem deve dominar nossas vidas é o Senhor Deus. Gabriel. Acho que a gente tem que usar tudo que tem ao nosso alcance para evitar. Mas se você confia nisso para ficar livre do pecado, você acaba caindo numa intenção de justiça própria, de você conseguir vencer, ou você colocando sua fé mesmo em algo que não é Deus. Né? Exatamente. Né? Essas coisas não vão nos salvar. A W. Pink ainda coloca dessa maneira, né? Há duas alternativas para uma vida virtuosa e uma vida de prazeres. Há duas alternativas, uma vida virtuosa e uma vida de prazeres pecaminosos. Uma pessoa que o coração domina ela, com certeza escolherá a segunda opção. Tá? Por quê? Porque prefere. E a prefere mesmo, apesar dos efeitos dessa maneira de viver. Quando eu estava no ensino médio, boa parte dos meus colegas de classe eram viciados em droga. E várias vezes um deles falava para mim assim, meu apelido era pastor, não sei se eles eram profetas também, né? Viciados em drogas e profetas, né? Corta essa parte depois. Nada a ver. Vamos lá. E aí eles falavam assim, ô pastor, cara, eu entrei para droga e a hora que eu quiser eu paro. Já escutaram isso? Já? A hora que eu consegui entrar e a hora que eu quiser eu vou parar. Falei assim, e você quer parar? Não, eu não quero. Passava um tempo, né? E assim, principalmente depois que o efeito da droga passava, eles falavam assim, cara, eu preciso parar. Eu preciso parar, mas eu não consigo. Né? Porque é bem isso aqui, o nosso coração, quando ele domina a nossa vida, nós sempre vamos... Melhorou o som? Não, estava achando que estava baixo. Nós sempre vamos escolher pelo pecado. Sempre vamos escolher pelo pecado. Esse é o ponto. Né? Então, essa escolha, né, de uma vida virtuosa, buscando coisas boas e uma vida de prazeres, nós vamos escolher os prazeres pecaminosos. Né? Não é a vontade que domina o homem, mas o coração que é o centro dominante do homem. Assim, o pecador escolhe o pecado porque o seu coração o deseja. Né? Então a gente acaba entrando nessa rota de colisão aí. Por conta da queda, então, precisamos ser salvos do nosso próprio coração, que domina a nossa vida. Por conta disso é que somos incapazes de vir escolher a Deus. Percebem? Nós falamos que o coração é enganoso, nós falamos que o coração é duro, o coração está contaminado pelo pecado, o coração deseja o pecado,
Então, diante disso, nós não podemos falar que o nosso coração agora escolhe a Deus, tá? E a gente vai ver na segunda parte da aula o que precisa acontecer no nosso coração para nós seguirmos ao Senhor, porque naturalmente o nosso coração não vai escolher a Deus, tá? Não vai escolher a Deus. Romanos capítulo 3, versículos 9 e 10 vai falar, né? Não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem escolha a Deus. O que está falando? A gente não está aqui, né? A gente não está buscando o Senhor. A gente só está aqui, ou só vai buscar o Senhor se algo acontecer no nosso coração. Porque o nosso coração natural não vai escolher as coisas do Senhor. Vamos voltar lá, Efésios 2, capítulo 2, versículo 1. Pois vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Essa é a condição natural do ser humano. Essa é a condição natural que todos nós temos assim que nós nascemos. O pecado entrou na nossa vida por causa da queda. Nós somos pecadores, nosso coração é pecador. E agora nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Eu gosto de contar essa história que é um pouco macabra, mas é engraçada. Quando a minha avó morreu, ela foi sepultada e enterrada numa cidade do interior chamada Bocaina, né? E lá pelas tantas do velório, meu avô lembrou que o desejo dela era ser enterrada em Bariri, que é uma cidade próxima, né? Morto tem vontade? Desculpa a pergunta. Morto tem alguma vontade? Já era, né? Então minha mãe, com todo jeito amoroso que ela teve, ela falou assim: pai, agora já estamos aqui, né? Vamos seguir e tal, a cova já está aberta, tudo mais. Vamos seguir por aqui mesmo. E convenceu meu avô. Tudo bem, podia ter lembrado antes também, né? Há tantas lá. Agora, minha avó gostaria de ter sido enterrada em Bariri? Gostaria. Agora que ela está ali, o que ela poderia opinar sobre isso? O que ela poderia decidir sobre isso, né? É uma brincadeira estranha, né? Mas eu e a minha esposa, a gente fica pensando às vezes, né? Se eu morrer, como é que vai ser? E aí eu falo assim, né? Amor, eu não quero que gaste nada, pode enterrar como indigente mesmo, não quero que gaste dinheiro nenhum, sabe? Não vai gastar dinheiro, é o corpo lá, quer fazer homenagem, não quero nada disso, quero ser enterrado como indigente. Ela só fala assim: tá bom. Ou seja, que decisão você vai tomar? Você não vai tomar decisão nenhuma com relação a isso. O morto não tem vontade. O morto não tem mais vontade, né? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o nosso coração caído. Nós estamos mortos, né? Essa cena é demais, né? Vocês que ainda não têm filhos, saibam que isso vai acontecer. Mas ele vai ser filho único. Vai acontecer. Vai acontecer. Não tem problema. Isso aqui vai acontecer. Você pode ter um quarto com 800 brinquedos. A partir de um momento que um pegou um brinquedo, adivinha só? Aquele lá é ouro. É o brinquedo mais importante da face da Terra. E todo mundo quer brincar com aquele brinquedo. O que essa criança está revelando? Que ela gosta muito do brinquedo? Que ela deseja esse brinquedo? Gente, a própria criança está revelando um coração duro, um coração pecaminoso, que não quer dividir o brinquedo. Ela não quer olhar para o seu irmãozinho fofinho e bonitinho que está ali e falar assim: eu vou deixar ele brincar porque ele é tão fofinho, né? O coração natural do ser humano revela atitudes infantis como essa. A criança chora, a outra quer o que o outro quer, é reflexo de um coração que caminha segundo as vontades do coração. Então lembra aquela frase no começo? Em toda e qualquer decisão, siga o seu coração. A criança está fazendo isso aqui. Ela está seguindo o coração dela. O que o coração dela deseja? O brinquedo. O que eu vou fazer? Tirar da mão do bebê. E vai ficar para mim. Né? Alguém aqui já viu aquele vídeo que tem assim um prato com uma criança, tem 2 doces, aí a mãe tem 1 doce e o outro irmão tem 0. Já viram esse vídeo? Né? Muito legal, né? Muito legal. A criança olha, ela tem 2, a mamãe tem 1
o irmãozinho tem 0. Aí o irmãozinho fica triste. O que ela faz? Ela pega o da mãe e dá pro irmão. Ela continua com 2. Ela continua com 2. O quê? Ah, mas o certo era dividir, tal. Ah, legal. O que o coração está revelando? O coração revela o desejo de ficar com os 2 doces. É o coração que surgem os pecados. É do coração que saem os nossos pecados. Então, meus irmãos, nós não devemos confiar no nosso coração. Nós não devemos seguir o nosso coração, porque o coração não foi criado para ser seguido, mas para ser guiado. O coração não foi criado para ser seguido, mas criado. Qual a solução, então, para o nosso coração? O que vocês sugerem aí? Coração é um problema, certo? Identificamos um problemaço que nós temos. Esse problema se reflete em várias ações e atitudes da nossa vida, né? O coração é a raiz dessa planta problemática, ok? Você tem uma árvore que não está dando bons frutos. Onde que está o problema? Não está nos frutos. O problema está lá interno, lá na raiz. E aí? Qual a solução para o nosso coração? Ó, dá até uma música de pagode aqui, hein? Solução para o coração. Vamos lá. Submergir ele, deixar ele de molho na palavra. Quem mais? Legal. Quem mais? Ele cresça e eu diminua. Exato. Agora, eu queria colocar aqui, vamos lá. Vocês estão falando algumas coisas, eu queria pontuar elas onde vocês enxergam essas coisas aqui, tá bom? Então vamos pensar nossa vida aqui. Aqui é o momento que você crê no Senhor Jesus, tá bom? Então estamos colocando coração aqui, duro, um coração aqui. Como é que está esse coração aqui agora? Fofinho? Maleável, né? Então, um coração novo, alguma coisa assim, tá? Por exemplo, o Fabrício falou, submergir o coração na palavra. Onde você enxerga essa questão? Aqui. Então a palavra fica aqui. Que ele cresça ou diminua. Onde vocês enxergam isso aqui? Aqui também? O que mais? Qual que foi o outro que foi falado? Desculpa. Encher pelo Espírito Santo. Aqui, direita? Essa. Ô Lucas, eu acho que a gente precisa do reconhecimento do pecado e de ser humilde perante a Deus. Porque se a gente não tiver reconhecimento, se a gente não for humilde, a gente não consegue trabalhar para a solução e a gente não consegue ter um coração novo. Ok, então a humildade entra onde aqui? Para cá? Humildade. Não? A gente não busca Deus, a gente tá tendo um conflito bom aqui, vamos lá. Humildade, pode ser aqui? Aqui? No meio? Essa é a turma do Centrão mesmo, hein? Olha só, a turma do Centrão. Vamos ficar aqui então? Na dúvida, né? Na dúvida a gente põe aqui. Isso. Vamos lá. Vai ser democrático. E aí, a humildade para reconhecer os nossos pecados, onde que ela está? Quem acha que está na esquerda? Esquerda. 1. Quem acha que está à direita? Ok, umas 10 pessoas. E o resto acha que está no meio, é isso? O resto está no meio. Então, ganhou o meio, tá bom? Então, a gente precisa de humildade para encontrar o Senhor Jesus Cristo. O que mais? Vamos lá. Da graça. A graça do Senhor. E aí, Gabriel, onde que entra a graça?
A graça vai entrar aqui? A graça é de quem? De Deus. Ok. De Deus. Ok? Alguém acha que a graça está aqui? Não? Alguém acha que a graça está aqui? A graça está toda. Ok, então a graça, ela envolve tudo isso aqui. Ok, olha só. Quem chegar aqui depois não vai entender nada, né? Vamos lá. A graça de Deus é a graça que vai trabalhar esse coração aqui? O que mais? Mais alguma solução para o coração? Então, a gente está tratando algumas coisas que, de fato, a gente precisa ter o nosso coração alimentado na palavra, menos de nós, mais de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas concordamos que isso daqui está acontecendo aqui, ó, nesse coração novo? E aqui nós temos um coração duro? Paulão, você ia falar alguma coisa? É o Senhor que opera o querer e o efetuar, né? A gente lembrar dessa questão. Então é Ele que opera tudo isso em nós, né? A graça está em tudo, sem dúvida nenhuma. Sim. É o Espírito que molda o nosso coração, que quando precisa quebra o nosso coração. É o Senhor quem faz todo esse processo. É um Senhor que precisa... Senhor sobre tudo, né? Muito bem, vamos ver... Acho que antes do nosso intervalo, dá para a gente ver algumas passagens aí. Salmo 51, 10. Então, estamos num nível comum aqui, certo? Nosso coração é duro, pecaminoso, desejoso do mal, enganoso. Esse coração não deseja as coisas do Senhor, certo? Estamos no mesmo nível aqui, todo mundo? Certo? Vamos lá, o que nós precisamos então? Salmo 51, o que fala lá? Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro. Lembrando, esse salmo foi escrito em que situação? Salmo depois do adultério de Davi. Ele é alertado por Natã, exortado por Natã, aconselhado por Natã. Sofre as consequências do seu pecado. E aí o que nós temos aqui? Esse salmo, que é um grande hino de reconhecimento do pecado, de confissão de pecado. E lá no versículo 10 ele está falando, cria em mim um coração puro. É o reconhecimento de que nosso coração não está correto diante de Deus. Seu coração não deseja coisas boas. O que Davi está pedindo aqui, ao pedir para ele criar um coração puro, Davi está pedindo por um milagre. Ele reconhece o seu ser pecador e reconhece que somente Deus pode criar uma outra condição de vida ao mudar o seu coração. Percebem? Esse cria, ele está falando assim, transforma isso que tem dentro de mim. Muda esse coração que está dentro de mim. Atos 16, 14. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Muito bem. Lídia, lá em Tiatira, ela tem o seu coração aberto. Por quem? Por Deus. O Senhor abre o coração. O Senhor muda a condição de coração dela. Ele fala que ela era temente a Deus, ou seja, ela devia ter algum tipo de conhecimento de Deus. Mas isso ainda não era suficiente para a vida dela. Né? Apesar dela fazer boas obras, ser alguém temente ao Senhor, ela não era ainda uma convertida no Senhor. Né? Ontem mesmo eu estava com um irmão missionário e ele contando, né, que ele vivia uma vida de igreja, sentado na igreja, uma vida toda religiosa, super legalista, assim, condenava todo mundo que cometia algum pecado, mas ele só foi se converter depois de casado, já dentro do seminário, estudando para ser missionário. Por quê? Porque foi lá que o Senhor abriu o coração dele. Ele percebeu, pera lá,
Até agora eu vivi uma vida de aparências. Eu vivi uma vida mostrando uma religiosidade e nunca de fato criei nessa mensagem. Mas quem abriu o coração foi o Senhor. Aqui no meu relógio são 10h10. Vamos dar uma paradinha, tomar um café, a gente volta depois do intervalo, tá bom? Vimos então o nosso coração enganoso, duro, pecaminoso, que não deve ou não deveria dominar as nossas vidas, mas ele o faz, enquanto ele deveria ser guiado, mas não o é. Salmo 51, né? Cria em mim um coração puro, ou seja, realiza, né? Faz a partir do nada algo novo dentro do meu coração. Essa é a oração do salmista. Abriu o coração para que ela cresça, né? Lídia, em Atos 16. Vamos pegar esses dois textos aí? João 16:8, outra pessoa já abre Tito 3:5, e a gente vai falar o que realmente precisa acontecer no nosso coração. Vamos lá, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, olha só. Quando o Espírito Santo vier, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, apesar do nosso coração ele ter que estar cheio do Espírito Santo, o coração também tá, o Espírito Santo também está vindo aqui, ó. Por quê? Quem que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quando você proclama a mensagem de salvação para alguém, por melhor que você seja evangelizador de alguém, isso não vai surtir nenhum efeito se o Espírito Santo não convencer aquela pessoa. Se o Espírito Santo não transformar aquela pessoa. Como isso acontece? Tito 3:5. Não por atos de justiça. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muito bem. O lavar regenerador do Espírito Santo. E é disso que a gente vai falar agora, essa regeneração que o Espírito Santo precisa fazer. Ou seja, qual que é a ideia da regeneração? Alguma coisa não está boa, nós temos um coração de pedra e esse coração precisa ser transformado. Ele precisa ser totalmente modificado para que então ele receba com humildade a mensagem do Evangelho. Tá? Então, o Espírito Santo é que vai atuar para quebrar esse coração de pedra. Lembra o que eu falei para minhas crianças lá? Tá vendo seu coração duro aqui? É o martelo do Espírito Santo que vai bater lá e quebrar esse coração. E fazer um coração novo. Vamos lá, Ezequiel 36. Versículo 26. O texto está aí, quem puder ler, por favor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Percebe o que está acontecendo aqui? Ezequiel está falando de uma situação que vai acontecer para o povo. Só para dar um pouco de contexto para vocês. Ezequiel, a partir do capítulo 34, começa falando do reino futuro com uma reunião do povo de Deus, já prevendo o reino do Senhor, né, que agora tem os judeus do Antigo Testamento como parte do povo de Deus, nós gentios que cremos no Senhor Jesus Cristo como parte do povo de Deus. Ezequiel, do 34, 23 e 24, fala do governo do filho de Davi, o próprio Cristo reinando nesse novo reino. Capítulo 35 vai falar de uma profecia contra Edom, e capítulo 36 vai falar de uma profecia para Israel de restauração e prosperidade. Essa profecia envolve santificar o povo, reagrupar o povo, transformar o povo e abençoar o povo. Ô, Fabrício, se puder passar aí a lista, agradeço, viu? O capítulo 37
um texto talvez conhecido e até dá um pouco de calafrios quando você lê, que é o texto do Vale dos Ossos Secos. O que está acontecendo lá? Um monte de osso começa a tomar forma. E o que isso significa dentro desse contexto de Ezequiel? Os mortos agora, né, lembra, vocês estavam mortos os seus delitos e pecados, os mortos agora podem ser vivos ou vivificados pelo Senhor. O povo de Israel pecou e a iniciativa é de Deus em buscar salvar o pecador. Essa busca em salvar o pecador envolve a santidade do Senhor. É por isso que ninguém com coração de pedra pode viver com o Senhor. Porque o coração de pedra ele está contrário a quem Deus é. Na profecia de Ezequiel, trazer o povo de volta da Babilônia para a terra não era suficiente, percebe? Porque não adianta nada você sair do meio da Babilônia e voltar para Israel. Novamente, ações externas. O que Deus quer fazer com o seu povo para que de fato venha adorá-lo? Não é tirar da Babilônia e voltar. Precisa transformar aquilo que é mais interno. O nosso coração de pedra. Havia esse processo invisível interno que era mais importante. O lavar regenerador, um novo espírito e um novo coração. Leslie Allen, um comentarista de Ezequiel, diz que um novo começo para o povo de Israel não seria suficiente, mas que Deus faria uma nova natureza humana comandada pelo seu Espírito, para que assim eles pudessem andar nos termos da aliança expressas pela natureza e vontade de Yahweh. Fez sentido para vocês isso aqui? O que eu estou querendo falar? O Espírito Santo precisa regenerar o nosso coração. Precisa quebrar o nosso coração de pedra para que então a gente viva como Deus espera que a gente viva. Se você tem um coração de pedra que não foi regenerado, você pode viver aqui com a gente, conviver com a gente, mas não desfruta dessa aliança com o Senhor, desses novos termos com o Senhor, dessa nova vida com o Senhor. Fez sentido? Perguntas? Ezequiel 36, então, ele apresenta essas duas realidades. A corrupção humana, com o coração de pedra, e o poder restaurador de Deus com esse coração novo, esse coração de carne. João 3,5. Quem abre lá? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Muito bem. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse testemunho aí, né, essa fala, água e Espírito, ela remonta a esse texto de Ezequiel que a gente viu aqui. O lavar regenerador, né, da água e o Espírito, né, transformando a vida da pessoa. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele fala, você precisa nascer de novo, né, ou nascer do alto. As duas possibilidades são possíveis. Jesus está apontando para Nicodemos assim, existe um outro tipo de nascimento que você não tem. Você teve um nascimento físico, era um bebê, nasceu, né, estava na barriga, nasceu, só que o seu coração continua morto, de pedra. Você precisa ter um outro nascimento. Como é que é isso? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus vai falar, não, deixa eu explicar o que é nascer de novo. O que é nascer do alto? Nascer do alto é nascer da água e do Espírito. Lembrando, Nicodemos era um mestre em Israel, né? Ele entendia do que Jesus estava falando, principalmente dessa associação com Ezequiel. Quando Jesus está falando, precisa nascer da água e do Espírito, ele está falando assim, existe um lavar regenerador do Espírito Santo para transformar a sua vida e o seu coração. Você é um grande mestre em Israel, mas ainda não entende essas coisas, né? Você precisa ter o seu coração transformado.
Você é um religioso. Você estuda a Torá, você estuda as Escrituras diariamente, mas você ainda não nasceu de novo. E se você não nasceu de novo, você não vai ver a Deus, né? Você não vai ter a vida eterna. Só assim, só com essa regeneração, só com esse transformar do coração é que então a gente pode viver uma vida agradável ao Senhor. Então, se as nossas vontades, elas são reflexo do nosso coração, e sem Cristo, nosso coração é duro, de pedra, enganoso. Agora, em Cristo, nós temos um novo coração, que vão dizer assim, está nivelando o jogo, para a gente poder ter vontades agradáveis ao Senhor. Beleza? Perguntas até aqui? É a misericórdia de Deus. Exatamente. Tudo isso aqui reflete a graça e a misericórdia do Senhor, né? Graça como receber aquilo que nós não merecemos e misericórdia de não receber aquilo que nós merecemos, né? Então, é a graça e a misericórdia do Senhor aqui. Porque assim, cá entre nós, Deus fez por amor, porque assim, nenhum de nós merece. Né? Nenhum de nós merece. Olha só que bonita essa arte que eu fiz, né? Horrível, né? Mas vamos lá. Essa é a ideia, né? Você tem um coração de pedra, o seu ser é de pedra, e se não é o Espírito Santo, você não passa pela ponte da reconciliação com Cristo, tá bom? Não tem como você falar assim, eu escolhi a Deus, né? Tem a música que fala, né? Eu escolhi Deus. Mas enquanto você é um coração de pedra, você não escolhe Deus. Esse é o ponto. Você nunca vai escolher o caminho da salvação se não houver regeneração no seu coração, tá? Se não houver regeneração, não há salvação. A habilidade de crer, essa daqui é uma frase do John Taylor, tá? A habilidade de crer em si mesma é um dom de Deus e resultado exclusivo da ação regeneradora do Espírito Santo em nós. A maior pedra de tropeço do homem está nele mesmo, e nada pode resolver esse problema a não ser a ação graciosa de Deus na renovação e regeneração espiritual. Enquanto o texto de Efésios 2 começa falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora eu quero que você abra Efésios 2, 8 e 9. E vamos ver o que está lá. Efésios 2, 8 e 9. Alô, aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Somos salvos pela graça por meio da fé, né? Não é de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, se nós chegássemos a Deus por nossa própria vontade, iríamos assumir que nosso coração não é tão ruim assim. E que nós, então, conseguimos. Porque tinha lá coisas boas no nosso coração. E aí, porque eu tinha um pouquinho de bondade, Deus olhou para mim e falou assim, você vai ser salvo. E a glória vai ser de quem, então? Vai ser minha, porque eu tinha esse pouquinho de bondade lá. Agora, se nós chegamos a Deus porque é a vontade de Deus que isso aconteça, assumimos então que nosso coração ele é completamente corrupto e que é Deus que mudou tudo dentro de nós. Então a glória fica para quem? Totalmente. A glória fica totalmente para Deus. Não há nada para nós nos gloriarmos, né? Se a gente assume que há coisas boas em nós e que a gente chega até Deus, a salvação acaba sendo um pouco pelo mérito. A salvação, esse processo aqui agora de aceitar Cristo, é reflexo de, olha, eu consegui caminhar até aqui. Então, a partir daqui, beleza, né? Mas eu consegui, eu vim até aqui. Só que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder se gloriar com a salvação. A salvação, ela mostra o seguinte, nós não conseguimos.
é impossível para nós. Então, onde entra a humildade aqui? A humildade vai entrar aqui na cruz de Cristo. Por quê? Porque o nosso coração é de pedra. E um coração de pedra não reconhece que precisa de ajuda. Né? O coração de pedra não reconhece que precisa de ajuda. Então precisa ser quebrado pelo Senhor, transformado esse coração para então reconhecer a obra do Senhor. Né? O texto começa falando da nossa morte e agora fala desse dom, desse presente de Deus, dessa vivificação que acontece por meio do Espírito Santo. Então todo o processo, né, de salvação, todo esse processo de regenerar o coração até reconhecermos o Senhor, a glória é toda para o Senhor. Perguntas? Aqui. Aqui. Para cá. Não contei? Então 2. Ah, tá. Uhum. Ótima pergunta, né? Eu vou dar um pitaco. Na verdade, eu vou levantar a seguinte questão, né? E eu quero que talvez vocês conversem em duplas aí por 2 minutos. Como é que esse entendimento da regeneração, como é que isso afeta a nossa proclamação do Evangelho? Tá bom? Porque essa pode ser uma questão. E aí eu falo para a pessoa, e aí? Qual a sua decisão? Sim ou não? Né? Como é que fica? Como é que fica a proclamação do Evangelho? Então, 2, 3 minutos para você conversar com a pessoa do seu lado. Como é que essa ideia de regeneração ela afeta a nossa proclamação do Evangelho? Todo mundo? Não? Então... Gusta, passa a partir do fundo ali, ó. Pra chegar aqui na... Ali no fundo, no fundo. Aí. Muito bem. Chegamos a alguma conclusão aí, não? Vamos lá. Antes, queria escutar vocês. E aí, como é que isso afeta, ou se afeta, né, a nossa proclamação? A minha limitação de idade
mas o que eu já pude ver é que. Não, eu não sei. Eu acho que é o melhor começo possível. Eu não sei. Que não afeta. O calvinista sincero acredita que a proclamação, ele com certeza é um mandamento do Senhor. Então não importa se a pessoa que eu vou ouvir vai ser mudada ou não pelo Senhor, eu que estou proclamando, devo proclamar isso assim. Okay. O arminianista mais óbvio, né? A pessoa tem a lição, então precisa ouvir, vai lá falar. Que eu só não sei se bate muito com algumas visões de algumas pessoas que eu vi, de que acreditam no outro lado também, de que a escolha existe, no sentido de que, mesmo assim, eles não colocam e atribuem um mérito na pessoa. Porque o bíblico, pelo menos, é isso, que o Espírito Santo ela convence o pecado e a justiça do juízo. Então, o coração puro não, na condição natural, inicial, não busca Deus. O fato de eu ter uma consciência do lugar que eu estou, e na visão arminianista, por exemplo, ter a escolha, é a ação de Deus. Mas não tira o fato de que a escolha é uma graça do Senhor, entendeu? Okay. Então, resumindo, o que eu acho é como isso afeta a nossa proclamação, de nenhum jeito nada. De nenhum jeito. Beleza. Gabriel. Eu acho que a proclamação, quando a gente pensa no termo meio, até, sei lá, de um vendedor, quando a gente pensa dessa forma de que, eu não vou proclamar porque não vai ter resultado. Eu não proclamo para ter resultado, eu proclamo como um ato de obediência a Deus. Okay. Então, Deus não falou proclame para, me traga 100 novos clientes para o esquema de pirâmide. Ele falou para eu proclamar. Não é da minha responsabilidade nem da minha conta quantas pessoas ou se vai ter esse efeito de proclamação. Minha parte é fazer obedecer a Deus. Legal. Espera aí. Deixa eu passar aqui e depois volto. Eu percebo assim que já é um plano de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus levantou um povo que ia proclamar Deus para todos os outros povos. Né? E eu acho que o exemplo que eu pego é quando o eunuco estava no carrinho lá, na carroça, e chegou o Filipe para falar com ele. Né? Sim. E acho que no versículo 31, né? O Filipe pergunta se ele entende, que ele fala: como poderia entender se alguém não me ensinar? Isso me dá a impressão, a seguinte ideia, que Deus não ele não vem através do seu espírito, pega pessoas sobrenaturalmente, mas ele usa as pessoas que creem nele para levar a mensagem, ter uma relação pessoal através daqueles que creem nele. Eu acho que eu ia falar nesse sentido também, de que, independente da visão, é muito claro quando fala que o crer vem do proclamar o evangelho. Então, independente se você acredita que... A gente tem que entender a cabeça de Deus, querendo ou não, falando isso, né? Mas o fato é que Deus fala que você vai crer porque no ouvir o evangelho. Então, independente, a proclamação continua intacta nesse sentido. Eu sempre penso naquele versículo, né, que fala, né, que é confuso mesmo, é um mistério, né? Mas eu acho que as duas visões podem estar, né? A gente que não entende, mas eu acho que assim, quando fala, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Né? Então, acho que tem um componente, talvez, de decisão, isso que eu fico pensando. Ok. Muito bem, mais alguém? Aqui. Só falando, repetindo o pensamento, ordem do chefe, a gente obedece independente. Ordem do chefe, né? Não tem que discutir, né? É mais uma dúvida. Tipo assim, porque para a pessoa se achegar a Cristo, ela precisa como você disse, ela precisa ter o coração regenerado. Sim. Só que ela só tem o coração regenerado, tipo assim, ela só tem o coração regenerado se ela vai se achegando a Cristo. Tipo, conforme ela vai se aproximando de Cristo, vai regenerando o coração dela, mas ela, para se aproximar de Cristo, precisa ter o coração regenerado. Não. Eu não entendo dessa maneira. Eu vejo, assim, biblicamente falando, me parece muito mais uma ação total de Deus. Não tem uma aproximação nossa. Eu acho que faz parte, ou me parece assim, até viável, que as pessoas que vão se aproximando de Cristo, elas vão começando a entender mais. Né? O Fabrício mesmo estava compartilhando isso aqui. Vem, escuta uma música, escuta uma palavra, legal. Mas a ação de quebrar o coração, ela é totalmente divina.
né? E isso pode acontecer num momento onde a pessoa nunca se aproximou, talvez. E a gente escuta, né, testemunhos de pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo e nunca pisaram numa igreja. Mas foi um vizinho que falou, foi num momento de luto e etc. Né? De fato é um mistério, a gente não sabe quem Deus elegeu para a salvação. Ele só nos deu, do lado de cá, ele só nos deu uma missão. A missão de ir proclamar. Eu acho que a gente vai naquele pensamento de que a mesma pessoa que ela é honesta mesmo sem servir a Deus. É aquela pessoa que vai na igreja, mas não teve um coração quebrantado. É a mesma coisa. Ela vive uma vida ali, às vezes ela vai na igreja por achar ser uma coisa mais honesta, uma coisa mais certa. Isso. Mas não teve aquele quebrantado. Não teve aquele momento. 2 Coríntios 5:20 e versículo 6:1. O que fala lá? Quem pode ler esses dois textos? 5:20, 2 Coríntios 5:20 e capítulo 6, versículo 1. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. É isso. Esse aí? Percebe? Ele está quase que insistindo, reconciliem-se com Deus. Ou seja, quando você prega o evangelho, você está insistindo quase com a pessoa. Venha para o Senhor Jesus Cristo, sabe? Seja transformado, sabe? Abra o seu coração. Podemos até falar isso, mas quem vai fazer isso? É o que está falando assim. A graça de Deus é que vai realizar isso. É a graça do Senhor que vai transformar o coração. Então, como isso afeta a nossa proclamação? Primeiro, somos convocados a proclamar. O nosso papel é de proclamar e não de regenerar, percebe? Quem vai fazer a regeneração é o Senhor. Esse é o papel dele. E ninguém vai reconciliar com o Senhor com um coração de pedra. Então o que nós fazemos? Nós proclamamos, porque não está escrito na testa das pessoas. Coração regenerado. Coração ainda não. Coração vai ser regenerado. Ele não sabe. Nosso papel não é. Nosso papel é aqui, ó, pregar a cruz de Cristo. Pregar o Evangelho. Né? Como isso afeta a nossa proclamação? Terceiro ponto que eu coloquei aqui. Saber que a ação é divina nos faz mais confiantes na obra do Senhor e não nas nossas habilidades de pregação. Tá? Nós sabemos que é Deus que vai trazer a salvação. Nós somos embaixadores. Nós somos só mensageiros. Nós somos só a boca que está falando a mensagem do Senhor. Quem vai ser transformado? Quem vai ser regenerado? Quem vai ser salvo? Tudo isso é obra do Senhor. Porque na própria parábola, o semeador tem vários fatores que são externos. Né? Os pássaros que pegam a semente, os espinhos, o sol que seca e a própria terra fértil são fatores externos e que dependem de cada solo, de cada coração. Né? Exato. A ação humana é limitada a jogar a semente. Exato. É chamado para jogar a semente. Exatamente. A gente não sabe onde vai cair, né? A gente não sabe quais são os ambientes onde isso vai acontecer. Então, não é a sua habilidade de pregação, né? Então, assim, coordenando o ministério de evangelismo, muitas vezes a pessoa, mas eu fico com vergonha de falar. Meu amigo, não é a questão de se você vai falar com vergonha ou sem vergonha. A questão é que você foi chamado a proclamar o evangelho, né? O Senhor é que vai trazer a salvação. Uma vez eu morei na Inglaterra um ano, né? E aí eu estava num trem indo para um lugar e eu morava dentro de uma comunidade cristã, né? E aí uma senhora sentou do meu lado, eu estava tirando foto da paisagem, né? Como todo turista, né? Tirando foto da paisagem, e a senhora falou assim, você não é daqui? Eu falei assim, não, eu sou do Brasil. Do Brasil, tá. O que você está fazendo aqui? Eu trabalho numa comunidade cristã. Era o nome do lugar, né? Comunidade cristã. Ela falou assim, você veio aqui salvar a gente? Aí eu virei para ela e falei assim, não, minha senhora, imagina. Jesus veio salvar. Eu só estou aqui, posso proclamar de Jesus para a senhora, mas eu não salvo ninguém, não. Né? Então, assim, por vezes a gente escuta isso, né? Porque eu fui em tal lugar e tal lugar me salvou. Não, o lugar não salvou ninguém.
Lugar não salva ninguém, pessoas não salvam ninguém, pessoas proclamam a mensagem e o Senhor salva as pessoas, né? Essa é a grande realidade. Um quarto ponto, como isso afeta a nossa proclamação. O nosso testemunho pessoal se torna menos sobre o que alguém ou alguma instituição fez e muito mais sobre o que Deus realiza e continua realizando em nós, né? Então é muito menos assim, depois que eu fui para a igreja tal, tudo mudou na minha vida. Não, gente, se tudo mudou na sua vida, não foi a igreja tal que fez isso. As igrejas vão auxiliar, vamos ter momentos de comunhão, de ensino da palavra, mas a igreja em si não vai realizar. Quem realiza é o Senhor. Quem transforma é o Senhor, quem salva é o Senhor. Mais alguma consideração até aqui? Eu acho que parar para pensar nisso aí afeta. Pensando nesse tema, afeta totalmente essa formação do evangelho. Se pensar nisso afeta. É. Porque, pensa, por que eu... Como que eu vou ficar pensando, mas se eu pregar ele vai ser salvo, não pode rejeitar, então assim, acho que o ideal é pregar. Exato. Parar para pensar se vai ser ou não vai ser, não, eu chamo de ser conferencista, conferir o negócio ali, falar, vem cá, se converteu mesmo, deixa eu ver, vamos ver, cadê seus frutos. Só prega. Então acho que pensar muito no processo leva a gente a não fazer a Deus falou fazer. E até um aspecto interessante nisso, porque às vezes a gente começa a avaliar se a pregação foi de sucesso ou não, se a pessoa fez uma oração no final ou não, não é? A gente tem esse costume de fazer isso, né? Você prega o evangelho para alguém e fala assim, mas a pessoa não quis orar no final comigo, acho que ela não aceitou a Jesus. Agora, nas escrituras, onde que fazer a oração da salvação é o carimbo da salvação? Não é. Nós fazemos oração como um reflexo de um coração que agora foi regenerado, entendeu e creu na mensagem de salvação e agora quer reconhecer isso diante do Senhor. Mas a oração do pecador, né, a famosa oração do pecador, não é ela que salva a pessoa. O que salva a pessoa é crer na mensagem. E às vezes você pregou o evangelho para a pessoa, você saiu de lá e falou assim, ela não quis orar comigo. Poxa vida, ela não está salva. Mas lembra, quem que vai fazer a ação? É o Senhor. Você sabe se essa mensagem que você proclamou, a pessoa depois na casa dela não falou assim, cara, é isso. Eu creio nisso aí. Minha vida agora é do Senhor, eu entrego minha vida a Ele. Né? Fica muito claro isso naquela passagem de Cornélio, né, em Atos 10, onde Pedro está falando a mensagem e o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Não deu nem Pedro fazer o apelo, né? Vem aqui na frente aceitar Jesus. Não teve tempo. Ele pregou, o pessoal creu na mensagem e foi salvo. Então, como isso afeta? É bem isso. Nosso papel é embaixador, nosso papel é de proclamador, nosso papel é de mensageiro da palavra. Né? Como essa palavra vai ser recebida? Em que coração que ela vai ser recebida? Se já regenerado ou não? Não é nosso papel. Algumas aplicações para nós que temos o coração transformado pelo Senhor. Agora nós temos um coração novo, mas ainda lutamos contra a nossa carnalidade. Nós devemos guiar o nosso coração e não ser controlados pelo nosso coração. Alguns textos aí para a gente ler e encerrarmos o nosso tempo aqui. Deuteronômio 6:5. Outra pessoa já abre Salmo 139, 23 e 24. Hebreus 4:12 e Gálatas 5:6. Quem abriu Deuteronômio, por favor, puder ler? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O texto de Deuteronômio mostra que não temos a capacidade de voltar e amar ao Senhor, mas que precisamos dele, né? Agora, com um novo coração, nós podemos cumprir isso. Agora podemos buscar ao Senhor e, na capacidade do Senhor, obedecer e amar o Senhor. Quantas vezes você coloca o seu coração diante do Senhor, em oração, desejando amá-lo e obedecê-lo acima de todas as coisas? Agora você tem um novo coração. Um coração que foi regenerado pelo Senhor. Como é que você coloca diariamente seu coração diante dele e fala, Senhor, eu quero amá-lo mais. Eu quero obedecê-lo melhor. Me ajude com o teu Santo Espírito. Salmo 139. Sonda, meu Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho bom. Muito bem. Precisamos nos autoexaminar, desconfiando de nós mesmos, desconfiando do que achamos, deixando a palavra do Senhor agir em nós e o Senhor revelar os pecados que precisam ser corrigidos, confessados, perdoados. Com que frequência você ora para o Senhor a fim de confessar os seus pecados? Com que frequência você examina o seu coração nas Escrituras e fala: Senhor, limpa o meu coração, sonda o meu coração, transforma o meu coração, perdoa os meus pecados? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Percebem? A palavra é cortante, é capaz de revelar, de expor, de mostrar o caminho justo, de dividir as nossas emoções dos nossos intelectos, avaliar corretamente os fatos e nos ajuda a discernir o caminho. Quanto tempo, meus irmãos, você tem gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo você deixa a palavra de Deus tratar o seu coração, o seu mais íntimo? Quanto tempo você tem deixado a palavra de Deus atual? Gálatas 5:6. Porque Jesus Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão tem feito algum, mas sim a fé que por meio amor. Esse é o Gálatas 5:6? Não. É? Será que eu errei? Não. Era o andai pelo Espírito 16, né? 16. Gálatas 5:16. Desculpa, erro meu. Por isso que andei em espírito, não conseguireis aos a carne. Muito bem, andando pelo Espírito. Então, a oração, a palavra, a comunhão, o alimentar o Espírito Santo nos leva a uma vida que traz frutos espirituais. E é assim que a gente deixa Deus reinar no nosso coração. Você confia o seu coração ao Senhor? Você deixa o Espírito Santo falar e tratar aquilo que precisa ser tratado dentro do seu mais íntimo? Nós temos um desafio com o nosso coração agora, uma vez que estamos em Cristo. Uma vez em Cristo, uma vez com o coração regenerado, nós temos uma luta constante de deixar o Senhor governar e reinar o nosso coração e o nosso coração ser guiado pelo Senhor. Toda vez que nós invertemos essa fórmula e deixamos o coração governar as nossas vidas, nós vamos cair em erro. Vamos ter um versículo que resume essa questão, acho, em 1 Pedro 3:15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a esperança que há em vocês. A proclamação é uma ordem, mas a santificação do coração em Cristo. Cristo ser o gerente, como você bem falou. Sim. O que guia o nosso coração. Exatamente. Meus irmãos, vamos orar? Que o Senhor nos dê uma semana que Ele guie, que Ele governe, que Ele reine sobre os nossos corações. Senhor, Tua palavra é tão clara sobre a dureza que é em nós, sobre quão enganoso é o nosso coração. O nosso íntimo tem o desejo de governar as nossas vidas, ó Deus. Que agora, com o coração regenerado, eu e meus irmãos aqui possamos viver uma vida em oração, em dedicação à palavra, em escutar o Teu Santo Espírito, em viver por Ele. Que por meio do Senhor, ó Deus, possamos ter um coração que é guiado e que o Senhor governe as nossas vidas. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe.